Bom dia, muito bom dia, Concórdia região. Bom dia aos clientes Unimed de Concórdia e da nossa região da Malc que vão estar conectados ou estão conectados com a gente. Hoje é sábado, dia 30 de maio de 2020. Encerra-se mais um mês neste final de semana e nós estamos aqui para completar as nossas lives, as nossas entrevistas ao vivo com os médicos Unimed sobre o Covid, coronavírus e o impacto dessa doença, desse vírus na nossa cidade e região. Então, hoje, nós temos dois convidados especiais nesta manhã de sábado. Nós sabemos que muitas pessoas estão fazendo suas atividades, seus deveres, trabalhando nesse momento, mas a live fica para que você também possa interagir, participar no decorrer desse dia de sábado e também de domingo. É com muita alegria que nós trouxemos neste momento dois médicos muito importantes para a nossa Unimed. Dr. Guilherme Bernardi, médico cardiologista de Concórdia, cooperado Unimed Concórdia. Bom dia para você, Dr. Guilherme. Bom dia, Karine. Obrigado, Unimed, por nos trazer nesse espaço, esse sábado ensolarado em Concórdia, para tirar dúvidas, esclarecimentos e falar um pouco o que a gente está passando, né, o momento que a gente está passando na nossa cidade em relação à pandemia. Obrigado pelo espaço. Imagina, doutor, o espaço é de vocês, médicos cooperados, e nós temos algumas informações sobre isolamento social hoje para compartilharmos, né? Principalmente de pessoas que testaram positivo para o coronavírus. Como que é feito esse isolamento em casa? Como que deve ser feito, né? Após talvez uma internação no hospital ou a recuperação em si em casa. Então a gente vai trabalhar hoje as duas faces do Covid aqui com você, Dr. Guilherme Bernardi, médico cardiologista, e também a sua esposa, a doutora Laísa Bonzanini, que é médica intensivista. Então, a doutora Laísa, seja bem-vinda e traz para a gente essa face do Covid das UTIs, né, doutora? Bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia a todos os clientes de Unimed e a todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã. Muito obrigada pela sua participação, doutora. A gente sabe como a sua agenda é rigorosa, né? Mas é muito bom tê-la fazendo parte desse time de médicos da nossa cidade e também da região. Muito obrigada. Bom, pessoal, então nós vamos iniciar nossa transmissão nesse momento. Para você que está conosco da Unimed, você que tem dúvidas sobre a questão do isolamento social, como deve ser feito, o diagnóstico positivo da Covid-19 requer esse isolamento. Mas para a gente começar a falar sobre isso, antes também de nós falarmos sobre todo um trabalho que os médicos da ACM, da Unimed, realizaram na BRF, que também é uma notícia que a gente quer compartilhar aqui, já que as agroindústrias, né, o tema Covid nas agroindústrias está tão intenso. Eu quero entender do Dr. Guilherme, primeiramente, qual é a diferença, doutor, de isolamento social, quarentena, e também tem mais um outro termo, né? Explica para nós. Esses são termos que até antes dessa pandemia a gente não acostumava utilizar, né? É tudo muito novo para nós. Mas existem três definições, que é o social, o isolamento social e a quarentena. E entendendo essa definição, a gente sabe explicar para o nosso paciente e para as pessoas qual que é o papel dela, de responsabilidade dela, também no enfrentamento da pandemia. Então, assim, eu vou começar. Primeiro, o distanciamento social. O distanciamento é o que todos nós estamos fazendo, independente se tem ou se não tem a doença, tá? A função do distanciamento é evitar aglomerações, porque o vírus se transmite de pessoa a pessoa. Então, redução das jornadas de trabalho, redução da circulação de pessoas, diminuição das pessoas, das aglomerações, ficando em casa sempre que possível, né, o maior tempo possível, somente saindo se necessário. Quando sair com medidas protetivas, quer dizer, utilizar máscara facial do jeito correto o tempo inteiro, lavar as mãos com frequência, seja com água e sabão ou com álcool gel. Então, esse é o distanciamento social que todos nós estamos fazendo. Tá? O isolamento social
é para o paciente que tem confirmado o diagnóstico, seja ele pelo teste rápido, que é aquele do dedo, que é o teste sorológico que detecta se a pessoa tem o anticorpo, ou pelo teste do nariz e da garganta, que é o PCR, que detecta a presença do vírus. Então, a pessoa tem o diagnóstico, ela tem o COVID, independente do momento, se ela já está curada ou não, para ter certeza que ela não transmite, ela é submetida ao isolamento social, seja ele de 7 dias ou de 14 dias. E a quarentena é para a pessoa que teve contato, não sabe se tem o vírus, mas pela questão da dúvida, ela tem que ficar isolada. Então, ela fica em quarentena, que nessa pandemia é de 14 dias. Por exemplo, fato que a gente viu muito ali na triagem que a gente fez na BRF. Funcionários que testaram positivo, eles são orientados ao isolamento. E os familiares que moram na mesma casa são submetidos à quarentena, né? Que é o mesmo tempo para os dois. E qual que é o objetivo disso? É diminuir a circulação do vírus. Diminuindo a circulação do vírus, a gente achata a curva e a gente, com o tempo, mata essa pandemia. Então, essas são as 3 definições, né? Distanciamento, todos nós estamos fazendo. Isolamento é para quem tem o diagnóstico. E quarentena é para quem tem contato, né? Porque a gente não pode ter o benefício da dúvida nesse momento. A dúvida não pode estar com a gente. Estando em dúvida se essa pessoa, esse contato, tem ou não o vírus, na dúvida, bota em quarentena em casa, por 14 dias. Então, essas são as 3 definições que as pessoas entendendo, porque eles perguntam, por que eu tenho que ficar isolado? Por que eu tenho a doença e o meu familiar tem que ficar também isolado? Né? Então, a função é essa. Ainda não temos um medicamento, uma terapia que mata o vírus. Quem vai matar o coronavírus é o nosso corpo, é o nosso sistema imunológico, né? Ele que vai resolver a situação. Só que nesse tempo, a gente tem que evitar a transmissão. E evitando a transmissão é colocando essa pessoa longe das demais pessoas. Tá certo, muito bem. Muito obrigada por essa primeira explanação, né? Antes de nós ouvir também a doutora Laísa, que tem muito a agregar nessa transmissão, nessa live, com as informações reais do que acontece dentro dos hospitais e quais são as dicas para realmente os pacientes que testaram positivo para a Covid. Vamos falar um pouquinho mais, doutor Guilherme, sobre esse trabalho que foi realizado na BRF, né? Os médicos da ACM, também Unimed, contribuíram em 2 agroindústrias nas últimas semanas, que foi na BRF aqui de Concórdia e também na JBS de Ipumirim, que está havendo toda uma discussão, né? E a Unimed também defende que jamais seja fechada essa agroindústria, mas muito cuidado é necessário, muitas medidas são necessárias para proteger realmente a saúde das pessoas. Doutor, como que foi esse trabalho? Qual foi o real objetivo, né? Você já trouxe um pouquinho para a gente. E como que foi ver todos aqueles colaboradores lutando para trabalhar, mas ao mesmo tempo lutando para ficar livre dessa doença? Foi muito gratificante, foi muito, nós saímos, assim, nós médicos que participamos, ficamos felizes por poder contribuir com a empresa mãe da nossa cidade, né? Só para relembrar, no dia 11 de abril foi o primeiro caso de Concórdia, confirmado. Então, a gente tem em mês de abril, mais o mês de maio, né? Nós não temos nem 2 meses completos. Nós passamos de 1 caso para quase 900 casos. Então, houve uma progressão geométrica muito rápida na nossa cidade. E eu atribuo isso por nós sermos uma cidade e uma região industrializada, né? Somos uma região que a indústria, com seus bônus e ônus, ela aglomera pessoas, né? Seja no transporte, na chegada na indústria, seja na saída, seja nos espaços de convívio entre os colaboradores, né? E isso provocou
um aumento muito rápido dos casos na nossa cidade, na nossa região. Tá? Duas empresas foram foram mais acometidas, né, a JBS de Ipumirim e a BRF de Concórdia. Mas, diante disso, houve uma reação, né? Os médicos da Unimed foram até a JBS, né? Triaram também os pacientes, mas o movimento maior foi na BRF de Concórdia, que resolveu testar todos os seus colaboradores. Então, foram mais de 5.000 testes realizados em 3 dias. E a Unimed, junto com a ACM, dispôs de médicos voluntários que foram para o campo de batalha, foram para frente para triar. E como é que funcionou essa triagem lá, que foi muito bem organizada, diga-se de passagem, assim, uma organização exemplar. Tá? Todos os funcionários passavam por um questionário, todos os funcionários faziam o teste rápido. O teste rápido, ele detecta os anticorpos. Então, a gente não sabe dizer há quanto tempo aquele paciente estava infectado, se ele se infectou e ficou com doença sintomática ou não. Mas todos os testados positivos foram avaliados pelos médicos. Tá? Os testados negativos eram liberados. Dos testados positivos, que foi mais ou menos, acho que 6% da amostra, ao redor de 350 testados, todos foram avaliados pelos médicos e todos foram coletados o exame de swab nasal e oral, que é o que determina a presença do vírus. E o que foi a nossa surpresa? Né? Quando a gente avaliava esses pacientes, a maioria não tinha sentido nada. Nós questionávamos, olha, teu exame deu positivo. Tu teve gripe? Não. Teve febre? Não. Teve tosse? Não. Então, muitos estavam contaminados, curados, mas assintomáticos. Então, a gente vê o caráter da doença, como é que ela se dissemina tão rápido, porque ela se dissemina através muito dos assintomáticos. Porque se você está sentindo alguma coisa, você vai se isolar, você vai evitar o contato social. Mas se tu não está sentindo nada, tu não vai tomar tanta precaução. Então, esse acho que é um dos motivos dessa doença se disseminar tão rápido, tá? O bom disso é que ela não é tão letal, né? As doenças letais, elas não se disseminam. Né? As doenças que são menos letais, mais benignas, elas se disseminam muito rápido. E, além disso, desses 6%, somente uma pequena amostra, que é 1,5% do total dos funcionários, ainda tinha talvez a presença do vírus, que foi detectado através do PCR, que é a contraprova que está saindo nas matérias de jornais que a BRF está divulgando. Então, assim, muitos poucos dos contaminados ainda estão transmitindo. Mas, independente disso, todos foram afastados da empresa e do isolamento social, e com o isolamento social, para diminuir a transmissão. Uhum. Então, a surpresa, sim, foi que esperávamos mais contaminados, quer dizer, a nossa amostra foi menor do que a esperada, uhum. E muito menor é o número de pessoas com a presença do vírus que estão transmitindo. Uhum. A impressão que eu tenho, é uma impressão minha, é que nós talvez atingimos um pico na nossa região e talvez agora, por mês de junho, a gente comece a diminuir esse pico da doença. Mas isso não muda nada o fato da gente continuar mantendo as medidas que estamos utilizando. Né? Continuar a máscara, continuando a higiene respiratória, continuando as medidas de o uso do álcool, a lavagem frequente das mãos, porque a gente não quer um segundo pico, né? Pode acontecer de ter um segundo pico, a gente quer resolver esse agora. Né? E outro termômetro, né, que a gente tem que utilizar critérios para saber se a gente está indo bem ou está indo mal. Um critério importante houve uma diminuição na procura de atendimentos na tenda. O posto de saúde do Guilherme Reich também teve um platô, quer dizer, não aumentou mais os atendimentos. E a taxa de ocupação do Hospital São Francisco, como a gente acompanha diariamente, ela é notificada, ela não está aumentando, ela está diminuindo. Né?
Então, acho que foi uma medida muito assertiva da prefeitura, da empresa, da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, né? A colaboração dos médicos da Unimed, da ACM foi fundamental, tá? A gente conseguiu, imagina, a criar 5.300 pessoas com atendimento médico presencial. Não é um esforço que a gente faz todo dia, quer dizer, foi um esforço de guerra. A organização da BRF em torno disso, com todos os funcionários, com todos os testes, os kits de testagem, com todos os equipamentos de proteção individual disponíveis, tá? Foi exemplar. A utilização dos ginásios da Ser Sadia foi era um espaço amplo, ventilado, né? Isso aí tudo favoreceu, e eu acho que, assim, eu acho, e também as autoridades acham, né? Quer dizer, nós tivemos a visita do secretário de Saúde em Concórdia, ele elogiou, né, todo o enfrentamento, seja da prefeitura, dos médicos, do Hospital São Francisco, nessa pandemia. Então, assim, estamos conseguindo, como sociedade civil organizada, né, enfrentar uma situação grave, tá? E sem colapsar o sistema de saúde. Tá certo. O principal objetivo é a gente achatar essa curva, né, proteger o sistema de saúde para quem realmente precisa ir para o hospital tenha um leito disponível para ser tratado. Tá? E é justamente sobre isso que eu quero começar nossa conversa com a doutora Laísa, né? Doutora Laísa, e nas UTIs, né? Você atua principalmente na UTI da Unimed de Chapecó, né? Como que está esse cenário? A gente sabe que lá também os casos são tanto quanto aqui estão altos, né? Mas também já baixou um pouquinho essas internações. Como que é isso? Explica para nós. Bom dia. Bom dia. Então, nós temos, hoje Chapecó é a cidade em primeiro lugar no número de casos de Santa Catarina. Isso preocupa bastante as autoridades da região, assim como preocupa em Concórdia, que é a cidade em segundo lugar. Chapecó, eu acho que está numa curva um pouco atrás em questão cronológica de Concórdia, né? Os casos começaram a aumentar um pouco depois do que foram aqui. Então, eu tenho um boletim de hoje de manhã, tem 982 pessoas confirmadas com a doença na cidade de Chapecó. Tá? Pouco mais da metade disso ainda em casos ativos. Então, ainda uma doença que está em curva exponencial na região de Chapecó. É uma cidade que está promovendo todas as medidas de distanciamento social, assim como Concórdia, com o uso de máscara nas ruas, precauções de comércio, né, vigilância sanitária muito presente nas indústrias. São cidades muito parecidas na presença de grandes agroindústrias e de outras indústrias fortes, então tem o mesmo problema, né, da questão de transmissão dentro dessas indústrias, pela quantidade de funcionários, indústrias que têm mais de 1.000, 2.000, 5.000 funcionários, né. O que a gente tem visto, né, a gente está muito preocupado, tanto em Concórdia quanto em Chapecó, na questão de leitos, né, tanto que o governo do estado esteve aqui quinta e sexta-feira na região, né. A gente tem visto tanto em Concórdia, que a Comissão de Enfrentamento do Hospital São Francisco tem divulgado um número cada vez menor de internações, né, e em Chapecó também. Apesar de nós termos nos preparado, né, na verdade o Hospital Regional abriu UTI específica de coronavírus, na Unimed também tem leitos específicos. A taxa de ocupação das UTIs para coronavírus, hoje, sábado, dia 30, está em 36%, em enfermaria em 20%. Então, a gente visualiza aqui no Hospital São Francisco também, né, a gente tem, pelo que eu vi no boletim de ontem, 22 internados no hospital. Então, a gente entende que ainda tem espaço para atender a população, né, os hospitais não estão sobrecarregados, claro que é todo um cenário
de contingenciamento, né, são leitos extras que foram criados com a ajuda do governo do estado, com a ajuda dos hospitais, né, dos hospitais privados também, foi dobrada a escala de funcionários, né, da saúde, técnicos, enfermeiros, médicos, né, tudo num plano de contingência, mas sim, ainda tem bastante espaço, e isso é um dos balizadores, né, para as políticas de distanciamento social. Então, com esses números de taxa de ocupação, né, que é a quantidade de leitos que a gente tem disponível, a quantidade de leitos ocupados, as políticas públicas estão sendo tomadas em cima desses valores, né? A partir de um momento, de algum ponto de corte que vai ser definido pelos gestores públicos, podem ser tomadas medidas mais rígidas, mas nesse momento, o que a gente vê? A taxa de ocupação está um pouco mais baixa do que já esteve nas semanas anteriores, né? Quer dizer, mais casos em resolução e menos casos novos vindos, né, para o hospital. Os casos novos, por enquanto, parecem estar em isolamento domiciliar, e isso nos permite manter essa situação de comércio aberto, de pessoas circulando, né, com todas as regras sanitárias que são muito importantes para manter, né, a atividade econômica da região, para manter todo esse convívio com segurança, né? Então, eu acho que nós estamos indo num caminho assertivo, né? Todas essas decisões são repensadas diariamente, tanto pelas comissões de enfrentamento em Concórdia, da região da MAUC, quanto da região da MOSC e Chapecó, né? O governo do estado sempre muito presente, mas hoje a gente tem, nessa semana, percebido uma certa diminuição de casos graves novos. Que bom, doutora Laís, é um resultado, né, de um trabalho de todos, né, todos os envolvidos e também de conscientização por parte das pessoas, né. A gente também viu agora há poucos dias, eu acredito que foi ainda nessa semana aqui em Concórdia, uma campanha da Prefeitura de Concórdia, pedindo que as pessoas que sabem, né, que conhecem as demais que têm Covid, que denunciem, né, se essas pessoas estão circulando nas ruas, enfim, isso também pode auxiliar nessa não prorrogação, enfim, do vírus, né? Enfim, pessoal, nós estamos aqui também para ouvir vocês em relação a essas dicas de isolamento social, tá certo? Para aquelas pessoas que já pegaram o Covid, ou seja, já testaram positivo, como que deve ser? Eu começo com você, doutora Laísa, né? Porque muitas pessoas vão até o hospital, são internadas e precisam estar em casa. Então, como que deve ser esse convívio em casa, para que talvez evite essa contaminação dos demais membros da família? Explica para nós, por favor. Então, a gente tem algumas rotinas determinadas pelo Ministério da Saúde. O paciente que ele consultou, ele é um forte suspeito, e agora a gente consegue coletar exame de todos os suspeitos, né? Ele vai para casa com a recomendação de isolamento domiciliar, o doutor Guilherme falou. Esse paciente suspeito. E os pacientes que moram, os familiares que moram na mesma casa também são colocados em quarentena, tá? E essa quarentena, ela dura 14 dias do início dos sintomas do paciente suspeito, tá? Quais são os cuidados para se ter em casa? O ideal seria que o paciente suspeito ou já confirmado, né, se vier o exame positivo, ele morasse sozinho, mas isso não existe. Quais são as condições mais ideais, né? Que o paciente fique em um cômodo da casa, um quarto, se ele puder ficar e dormir sozinho, melhor, é o melhor, tá? Então, quanto mais tempo ele ficar dentro desse cômodo, é o melhor. Se ele puder ter um banheiro de uso exclusivo dele, é melhor. Ah, não tem como, a minha casa é pequena, eu divido com várias pessoas. Então, esse paciente tem que ficar a maior parte do tempo possível isolado, usar máscara, principalmente quando tiver contato com os outros, tem que usar o tempo inteiro máscara, né? É importante dizer que a doença tem muita tosse, e a tosse é a principal forma de liberação de aerossóis, né, e perdigotos, que são as gotículas que transmitem o vírus. Então, a máscara diminui muito isso, né? Então, o paciente em isolamento, ele tem que ficar com o uso de máscara o tempo inteiro. Por exemplo, cuidados no banheiro. Toda vez que ele for no banheiro, ele vai no banheiro de máscara, ele lava bem a mão, ele mesmo higieniza o vaso sanitário.
a maçaneta da descarga, a torneira, a pia com um álcool 70% ou uma solução de água com água sanitária na proporção de 1:99, é bem fácil de fazer. Passa um paninho, ele mesmo higieniza, né, para deixar limpo para os outros usuários. Na hora do banho, ele deve ser o último da casa a tomar banho sempre, né, e daí depois limpar bem o banheiro. Esses trajetos entre o quarto que ele está e o banheiro tem que ser constantemente limpo. O ideal é que esse paciente não compartilhe toalhas de banho de rosto, talheres, copos, pratos, que ele tenha uso exclusivo dele e que isso seja higienizado, separado dos outros, né? O detergente, por si só, ele já tem capacidade de inativar o vírus. Não precisa lavagem especial, nem lavagem especial de roupas, mas precisa lavar e, de preferência, não entrar em contato com os restantes da casa. Como esses pacientes, né, eles estão sintomáticos, eles estão com grande suspeita ou eles já estão confirmados, eles podem ter convivido com os demais familiares da casa, ele pode ter transmitido esse vírus. Então, esses familiares são, por decreto do Ministério da Saúde, são determinados a ficar em quarentena também, pelo mesmo tempo que o paciente, né? Se eles envolverem sintomas, eles serão casos suspeitos, né? E até, na verdade, confirmados, né, por nexo epidemiológico, que é que a gente chama, né? Um familiar de um caso positivo, quando tem sintomas, ele é um caso confirmado. E se esses familiares, eles não tiverem sintomas, eles podem depois retornar ao trabalho, daí depende muito do tempo de isolamento, às vezes pode ser de 7 a 14 dias, mas o paciente suspeito geralmente são 14 dias do início dos sintomas. Quando o paciente interna, boa parte desses 14 dias acaba se passando dentro do hospital. Então, daí é uma avaliação de caso a caso do médico responsável pela internação, de quantos mais dias ele vai precisar ficar em isolamento no domicílio após a alta hospitalar. Então, varia muito de caso a caso, depende muito dos sintomas, né? Tem alguns critérios que a gente pode fazer com a recoleta dos exames para ver se já não tem mais presença do vírus, né? Daí esse paciente seria liberado do isolamento. E tem alguns critérios de ausência de sintomas. Geralmente, o paciente que não está mais tossindo, não tem mais febre, ele está assintomático, que a gente chama sem nenhum sintoma da doença, né? Depois da alta hospitalar, por 3 a 4 dias, ele já poderia retornar às atividades, ele já sairia do isolamento. Mas é caso a caso, e daí isso tem que ser avaliado pelo médico que responsável que o internou. Porque tem alguns pacientes que internam com casos mais leves e que logo eliminam o vírus, e alguns pacientes que ficam mais tempo infectados e são potenciais transmissores de mais tempo. Então, é avaliação de caso a caso. Muito bem, muito obrigada, doutora Laís. Olha, a gente está vendo uma princesa ali no vídeo. Chegou uma médicazinha ali do lado ali para ajudar. Tem tudo para ser uma grande médica também, né, essa pequena. Bom dia! Tá certo, então a gente vê um cenário bem complicado também, e principalmente para as pessoas que testam positivo e precisam ficar em casa com os demais membros da família, né? Nós já tivemos relatos aqui nas lives, nas transmissões, doutores, até o relato do nosso colega médico também, doutor Cristiano Coefender, que ele já passou, né, testou positivo para o Covid, ele e a sua esposa, e os filhos, né, aparentemente não apresentaram nenhum sintoma. Então, com os cuidados devidos, né, com o máximo possível de cuidados, porque pai e mãe precisam cuidar de crianças, né, é complicado também. Mas eu gostaria de saber também de vocês, acredito que do doutor Guilherme, doutor Guilherme, quando a gente não sabe se possui o vírus, né, se está contaminado pela Covid, e nós temos um relacionamento normal em casa, há alguma chance de nós transmitirmos essa doença para outra pessoa e a outra pessoa ficar infectada por conta da gente? É muito comum, não é? Pode porque, assim, esse caráter, essa característica da COVID, ela está presente em pacientes assintomáticos, né? E como é que a gente sabe que a gente está ou se a gente não está? Tá? Então, é muito a questão da epidemiologia. Tá? Então, por exemplo, né, profissionais de saúde.
Os profissionais de saúde estão em constante contato com os pacientes, podem ter adquirido o vírus e ficar assintomáticos e continuar circulando, trabalhando, indo no supermercado e pode estar transmitindo, né? Por isso que hoje tem até a questão de testar os profissionais, né? Aleatoriamente, ou se tivesse disponível, testar todos os profissionais, para caso tenha dado positivo no teste, essa pessoa ir para isolamento mesmo assintomático. Que é o que a gente viu muito lá na testagem da BRF, né? E o protocolo que foi utilizado foi bem interessante, porque todos os positivos, mesmo assintomáticos, e a maioria estava assintomática, se fazia o isolamento de 7 dias em casa, mas se coletava o exame do nariz e da garganta. Se o exame viesse positivo, estava demorando 4, 5 dias para vir o resultado, se viesse negativo, ele voltava para o trabalho, porque ele tinha já o anticorpo, mas ele não estava mais com o vírus no corpo dele. Se o exame vem positivo, ele estende o isolamento para 14 dias e, se necessário, retesta de novo depois. Tá? Mas essa é uma dificuldade que a gente está passando pela característica da doença. Muitos assintomáticos, sem febre, sem tosse, sem falta de ar, sem dor pelo corpo, se contaminaram e também transmitiram, né? A gente tem visto, assim, pessoas nos procurando, falando, eu gostaria de fazer o teste. O ideal era testar todo mundo, né? Mas ainda é um teste com custo, né? Não é tão barato, e ainda, até há pouco tempo, não estava tão disponível. Agora já tem mais testes no Brasil. Mas, vejamos, Concórdia é a cidade que mais testou em Santa Catarina. Tá? A gente já tem quase 8 mil testes realizados. Ontem de manhã, o prefeito Rogério Pacheco fez uma entrevista no Bom Dia Santa Catarina. Eu assisti a entrevista dele, muito esclarecedora, muito consciente e mostrando os números, né? A cidade tem quase 8 mil testes realizados e nós estamos conseguindo manter o convívio, manter o comércio aberto, manter a agroindústria aberta, funcionando. Tá? Então, são várias medidas no enfrentamento dessa pandemia. Sim, né? sairemos disso. O teste para todo mundo, né? Mais rápido nós vamos voltar às atividades normais, porque quem der positivo, você vai deixar em isolamento em casa, quem der negativo, volta a trabalhar, porque daí tu afasta o doente do saudável. Essa seria a estratégia ideal, né? E eu acho que vai ser a estratégia para a gente conseguir combater essa pandemia. Infelizmente, a gente não consegue fazer do Brasil inteiro, mas em certas regiões, e como a região de Concórdia é uma região bem desenvolvida, né? As nossas taxas de mortalidade são mais baixas, as nossas taxas de ocupação hospitalar estão sendo mais baixas, porque pelo desenvolvimento da sociedade aqui, né? E está conseguindo se organizar melhor que outras regiões nesse combate. Eu acho que é um grande mérito da nossa sociedade, tá? Que está aparecendo nessa pandemia. Sim, na verdade nós vamos sair vitoriosos, né? E ainda como um exemplo para enfrentar tudo isso, um exemplo de todos os setores. Temos uma pergunta em relação a teste aqui, doutor Guilherme ou doutora Laísa, eu vou passar para vocês, é da Andressa. A minha pergunta é, sendo a RT-PCR o exame mais adequado para diagnóstico do COVID, qual é a garantia do teste rápido? Assim, ó, o teste rápido, ele detecta a presença do anticorpo, né? E que são todos importados, né? A maioria produzido na China, alguns que estão vindo produzidos na Coreia do Sul, eles precisam passar por um teste de validagem, né? Que é o validamento. Isso é feito pela Anvisa. Então, a Anvisa testou todos esses testes, tá? E, apesar do teste, nenhum teste tem 100% de eficácia, tá? Ele tem uma margem de erro que ele pode detectar o verdadeiro positivo, aí ele pode detectar o falso positivo, e, pelo outro lado,
o falso negativo e o verdadeiro negativo. Quando a gente faz uma relação dessas 4 variáveis, né? Verdadeiro positivo, falso positivo, falso negativo, verdadeiro positivo, verdadeiro negativo, a gente tem um cálculo estatístico que nos determina a eficácia do teste, tá? Esses testes têm eficácia em torno de 80%. Então, a resposta é essa, né? Qual a garantia do teste rápido? A garantia é de 80%, tá? 20% a gente não vai ter certeza, tá? E podemos até ser enganados pelo teste. Por isso, nos positivos, e a gente precisa ter certeza disso, é realizado o RT-PCR, para tentar detectar esses 20% de erro, tá? Então, a soma dos 2 testes determina uma eficácia acima de 90%, tá? Que a gente vai conseguir definir quem é verdadeiramente positivo e que possa ainda estar transmitindo, e o verdadeiro negativo, que não tem a doença e ele pode voltar a circular e a trabalhar. Laísa, quer complementar alguma coisa? Sim. São testes com finalidades diferentes. O teste rápido, que ele pode ser na ponta do dedo ou com coleta de sangue, ele vê a presença do anticorpo, né? E o teste da PCR, ele vê a presença do vírus. São coisas diferentes. Por exemplo, se você pegou o vírus, tá? Teve sintomas, já passou os sintomas. Ah, mas olha só, na semana retrasada, na semana passada, eu tive uma febre, tive um pouco de dor de garganta, foi só isso o meu sintoma. Será que foi coronavírus? E eu fizer o teste rápido, ele der positivo, ele confirma que foi coronavírus, né? Eu posso fazer o teste do vírus, o PCR, e dar negativo. Por quê? Porque eu já passei a doença, eu já curei ela, já não estou mais transmitindo o vírus. Então, são testes complementares, cada um tem um objetivo em específico e tem um tempo de coleta. Os testes que pesquisam no vírus, eles são mais eficazes em diagnosticar a presença no vírus do 5º até o 10º dia de sintomas. Depois disso, a maioria das pessoas já eliminou o vírus do organismo, pode ainda continuar com um pouco de tosse e tal, mas já eliminou o vírus e não transmite mais. Então, esse teste tem chance de dar negativo depois disso. Já o teste rápido, que é o anticorpo, é o teste da imunidade, ele vai te dizer se você desenvolveu imunidade a esse vírus. Então, esse teste, ele é feito depois do 8º dia de sintomas, depois de uma semana inteira de sintomas. Se você fizer antes, ele vai dar negativo. Não é que você não tenha doença, quer dizer que você não tem a imunidade, ainda não desenvolveu imunidade para a doença. Numa outra situação hipotética, que é bem interessante de fazer esse exercício, é se houvesse uma vacina. Se houvesse uma vacina, a gente faz a vacina, depois de 2 a 3 semanas, a gente faz o teste rápido, ele vai dar positivo. Por quê? Porque ele vai ver a imunidade, o anticorpo para o coronavírus. E eu vou fazer o teste da PCR e vai dar negativo, porque eu não vou ter o vírus, eu vou ter só feito a imunidade. Essa é a situação hipotética que a gente torce para a vacina chegar, né? Mas então são testes complementares. O teste rápido, ele é bastante interessante para excluir alguns sintomas que tenham sido ou não, né? E para aumentar a segurança, né? Porque quando ele der positivo, a gente vai fazer. Se o paciente ainda tiver sintomático, a gente vai fazer a pesquisa do vírus pelo teste de PCR, e daí a gente vai isolar esse paciente para tirar ele de circulação da sociedade e para diminuir a transmissão da doença. Então, a importância dessa testagem é uma importância epidemiológica da questão de transmissibilidade da doença mesmo, né? Por isso é importante a gente usar em larga escala ambos os testes. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, que é a população de Corcório tem que se orgulhar muito da Embrapa, que hoje está fazendo os testes de PCR aqui na cidade. Nós temos virologistas muito renomados em nível nacional aqui.
e nós estamos contribuindo com o Estado, né, nessa realização desses testes, isso é louvável, né, então eu acho que cada vez mais a gente vai ter capacidade de testar mais os pacientes e com maior segurança, manter nossas atividades, manter nosso convívio social com maior segurança possível. Mas, claro, mantendo sempre as boas regras com o uso de máscara, higiene de mão, distanciamento, evitar aglomerações, porque estamos longe do fim da pandemia, mas estamos conseguindo controlá-la na nossa região. Muito isso. Bem. Obrigada. E, resumindo um protocolo que a gente está utilizando com os nossos pacientes, né? O paciente nos procura na clínica relatando algum sintoma, tá? Ou uma tosse, ou uma dor no peito, ou um mal-estar que antes não tinha e começou a ter. Como a gente está numa pandemia, qualquer sintoma pode ser coronavírus, tá? Esse paciente, a gente pega o calendário junto com o paciente, ó, me indica exatamente o dia que tu começou a sentir isso daqui, tá? Primeiro, então a gente tem que definir o dia do início do sintoma. Isso é muito importante, é uma informação fundamental para a gente dar o acompanhamento nesse caso, tá? Pega o calendário e determina o dia do primeiro sintoma, tá? Mal-estar, tosse seca, dor de garganta, febre, dor de cabeça, quer dizer, coisas que não tinha e começou a ter, tá? Automaticamente, a gente orienta o isolamento em casa, tá? Olhando para o calendário, a gente define o dia do primeiro sintoma. 7 dias depois do primeiro sintoma, a gente orienta o paciente a fazer os exames, que não adianta fazer antes, porque pode dar negativo. E a gente cair no falso negativo, ou o paciente ainda não desenvolveu os anticorpos. Tá? Então, define o dia do primeiro sintoma, inicia o isolamento em casa. A partir do 7º dia, faz o teste. Seja, dá para fazer os dois, o teste, e nós estamos solicitando os dois. Faz o teste rápido, que vai determinar a presença ou não de anticorpos, faz o RT-PCR com a coleta de material do nariz e da garganta. Tá? Saindo o resultado, nós vamos definir a conduta. Tá? Negativo, bom, muito provável que não seja coronavírus, o Covid. Pode ser um resfriado comum, tá? Passamos orientações do paciente. Deu positivo, confirmou a doença, tá? Estende esse isolamento para 14 dias e mantemos um contato frequente com o paciente, seja por telefone, seja por telemedicina, para avaliar a evolução desses sintomas, tá? A gente já sabe que 80% vai se curar espontaneamente, mas 20% pode ter piora do quadro clínico. Tendo a piora do quadro clínico, e o sintoma aqui, o termômetro aqui é a persistência de febre e início de falta de ar, dificuldade para respirar. A orientação é procurar o hospital, tá? Porque somente no hospital, com alguns exames de sangue, mais o exame do raio-x do pulmão, do tórax, ou a tomografia, nós vamos conseguir definir se esse paciente ele pode manter o tratamento em casa, ou ele vai ter que internar e fazer o tratamento internado. Então, muito importante, definir o início dos sintomas, fazer os testes a partir do 7º dia do início dos sintomas, tá? Para definir se o caso suspeito confirma, ou se ele descarta, né? E a partir dali as condutas são, né? Um fluxograma desenhado para isso. Perfeito, doutor, perfeito. A gente tem um outro cenário também, né? Que é do grupo de risco, das pessoas que estão em casa desde que tudo isso começou, né? E tem realmente um medo, um receio de conviver, um receio de sair, porque muito foi dito a elas que elas deveriam permanecer
em casa, sem estar nas suas atividades normais. Nós gostaríamos de entender um pouquinho esse cenário do grupo de risco, se eles devem permanecer em isolamento, né? E, inclusive, vai muito além, muito em questão dessa pergunta que nós temos aqui. Eu gostaria de saber por quanto tempo pessoas do grupo de risco devem ficar afastadas dos seus empregos. Então, há um cenário diferente aqui, né? Algo que também preocupa. Doutores. Primeiro, vamos definir o grupo de risco, tá? Grupo de risco são pessoas acima de 60 anos e cardiopatas, com hipertensão e com diabetes, tá? Isso daí já está bem definido. Tá? Essas pessoas, infelizmente, nós ainda não saímos da pandemia, né? O vírus ele ainda está na comunidade, ele ainda tem transmissão comunitária, tá? Essas pessoas, a recomendação é se manterem ainda em distanciamento social, tá? O ideal, né, e a gente não consegue, às vezes, buscar o ideal, né? O ideal é que não trabalhem e que se mantenham distanciados, tá? Se precisarem trabalhar, com todas as medidas, né, protetivas. Mas a recomendação é que se evite o trabalho e que se fique em casa. Laísa, quer complementar alguma coisa? O importante é que, às vezes, dependendo a função que esse profissional exerce, ele tem que ser realocado. Talvez quando ele atende o público, ele tem que ser colocado numa função que atenda menos público, tenha menos contato com pessoas, uma função mais burocrática, né? Para protegê-lo, né? A gente sabe que é impossível manter esse profissional muitos meses em casa, e também psicologicamente é ruim, né, para o profissional. Então tem que realocar, colocar, né? Se for um profissional da saúde, os hospitais têm usado estratégias bem interessantes. Esses profissionais de risco, eles não participam do atendimento dos pacientes suspeitos, né? Eles atendem os pacientes sem suspeita. Se for um profissional da indústria ou de um escritório, ou, por exemplo, uma atividade bancária, ele pode ser realocado onde ele tenha menos contato possível com o público, né? Sempre usando as medidas de máscara, né? Cuidados na hora do refeitório, na hora da entrada e da saída, se ele usar transporte, todas as regras de distanciamento, de preferência com janela aberta, né? Usando máscara, ter um cuidado muito expressivo na lavagem de mãos frequente, lavar as mãos muito frequentemente, não tocar o rosto, lavar as mãos antes de se alimentar, né? Ao chegar em casa, tomar banho e lavar as roupas. São os cuidados que todos devemos ter, né? Mas claro que a gente quer proteger essa população que tem maior risco. E o risco de quê? Risco de ter a doença complicada, né? A gente sabe que os fatores de risco são esses que o doutor Guilherme falou, idosos, né? Na verdade, maior que 60 anos, que nem seriam tão idosos, né? Às vezes pacientes muito bem, mas 60 anos já é um fator de risco. Portadores de hipertensão, doenças cardíacas, diabetes, né? E obesidade também, obesidade mórbida e obesidade com IMC, que a gente faz o cálculo maior do que 30, né? Já é um fator de risco para a doença mais grave. Então, esse paciente tem que se cuidar mais, né? Então, porque ele pode pegar de um assintomático e desenvolver uma doença um pouco mais grave só por ter essas doenças associadas. Perfeito. Doutor Guilherme, temos uma pergunta em relação à hipertensão controlada. Você pode nos ajudar? Os dados que a gente tem são dados de estudos é né? Ao longo desses 5 meses aí da doença, muita coisa apareceu, né? É um volume de informação muito alto, mas assim, não existe uma diferenciação de hipertensão controlada e não controlada, né? Tá certo, doutor. Todos a presença de hipertensão, o diagnóstico de hipertensão, ele é um fator de risco, né? Sim. Obviamente que a hipertensão maltratada, ela denota, assim, o paciente que não está usando, talvez, as medicações adequadas, né? Talvez tenha que trocar as medicações,
A hipertensão mal controlada, ela provoca uma sobrecarga no coração, que consequentemente leva uma sobrecarga do pulmão, né? Lembra, o coração e o pulmão trabalham junto, né? Então, a impressão que eu tenho é assim, realmente, a hipertensão mal controlada é uma doença mais inflamada, é um pulmão mais acometido, né? Esse é o momento de a gente estar com as nossas doenças controladas. Porque caso a gente venha se contaminar, e isso aí é uma possibilidade para todos nós, o nosso corpo vai combater esse vírus. E ele tem que estar preparado, né? Então, o diabetes tem que estar controlado, a hipertensão tem que estar controlada, as doenças pulmonares, né? Quem tem enfisema, quem tem bronquite, quem tem asma, elas têm que estar controladas, porque caso a gente venha se contaminar, o nosso corpo tem que ter condições, né? Ele tem que ter para aguentar a infecção e conseguir combater ela. Esses pacientes que se agravam da doença, eles fazem uma reação inflamatória muito grande no pulmão, e essa inflamação propicia a formação de coágulos também, né? Então, as doenças que acometem o coração são as doenças que formam coágulos, principalmente, né? Quando a gente tem um infarto, a gente forma um coágulo que entope uma artéria do coração. Quando a gente tem uma embolia no pulmão, a gente tem um coágulo que entope uma artéria do pulmão, tá? E a COVID é uma doença que provoca a formação de coágulos. Então, todas as nossas reservas orgânicas, né, elas têm que estar bem capacitadas, e nossas doenças têm que estar tratadas, porque caso a gente venha se infectar, tenhamos condições de passar por isso. Tá certo, quero agradecer vocês pela participação, pelos esclarecimentos, né? Como as pessoas estão nos dizendo aqui, linguagem aplicada e de fácil entendimento, né? Doutora Laísa, obrigada, você é sensacional, doutor Guilherme também. É um orgulho ter vocês fazendo parte do time Unimed, né? E principalmente da medicina da nossa região. Referência no Brasil, mais uma vez mostrando isso. Obrigada a vocês. Obrigada. Cuidem-se. Cuidem-se, contem com a nossa equipe, contem com os médicos de Concórdia, contem com a Unimed, que nós estamos aqui juntos com vocês. Muito obrigada a vocês, queridos, pela participação, doutor Guilherme e a doutora Laísa com a gente nessa live, que trouxe o objetivo, então, de explicar como devem ser as recomendações em relação ao isolamento domiciliar após, então, as pessoas testarem positivo. Como a gente está no oeste do estado, num cenário que a gente tem centenas de pessoas já testadas positivo para o Covid, tem a questão das agroindústrias, essas foram as recomendações. Então, se você entrou agora e não acompanhou as recomendações dos doutores de como que deve ser os cuidados em casa, né, para as pessoas que estão se recuperando em casa e não contaminarem os seus familiares, volta aqui na transmissão depois no vídeo, que tem uma explicação bem clara da doutora Laísa, que traz para a gente todas as dicas, inclusive das toalhas de banho, do quarto, dos talheres e muito mais. Está muito específico para ajudar todos vocês. Obrigada pela companhia de todos, né, a Ive, a Silvia, a Marta Brandão, que estava com a gente, a Deise, que também é da Unimed, a Eucirene e todas as pessoas que comentaram com a gente nessa transmissão, obrigada. Desejamos a todos vocês um bom sábado, um excelente domingo, um ótimo final de semana e vamos seguir juntos aí nessa luta contra o coronavírus e a vitória que já está quase aí. Vamos nos cuidar, vamos nos proteger e também lembrar que tem a Unimed para se você precisar de qualquer dica ou qualquer exame em relação à Covid-19. Esse é o jeito de cuidar Unimed e esse é o nosso plano, cuidar de todos vocês. Tenham todos um bom dia.